doutrina do livro do Apocalipse, capítulo 01, parte 09, dia 12 de julho de 2025. Eles vieram não por dezenas ou centenas, mas por milhares e dezenas de milhares. Uma mãe solteira está grávida de uma nação. Por qual expediente incrível, mas mais necessário? Fala a terra e ela te ensinará, e os peixes do mar te anunciarão. Jó 12:8. Por mais mudos que sejam os peixes, eles estão cheios de instrução para o investigador ponderado. Estude-os inteligentemente e sua mente será aprimorada e seu conhecimento aumentado. E o que é que os peixes mudos declaram para nós? Certamente isto, que existe um Deus vivo que é maravilhoso em conselho e excelente em trabalhar. Isaías 28:29. Que a criatura é inteiramente dependente do Criador, que deixa de suprir todas as suas necessidades, que a pronta obediência à vontade divina se torna criatura, e é prestada por todos, exceto pelo homem e pela mulher rebelde. Para exemplificar esse último fato, chamemos a atenção para aquele fenômeno surpreendente de incontáveis multidões de visitantes aglomerando-se em nossas praias na estação do ano em uma sucessão ordenada de uma espécie após a outra, o que é igualmente notável, embora menos conhecido, é o fato de que, à medida que se aproximam os maiores e mais ferozes, que colocariam em risco a vida dos pescadores e expulsariam os que nos fornecem alimentos, são contidos por uma mão invisível e impelidos a retirar-se para as profundezas do oceano. Se examinarmos com algum grau de atenção os números objetos que os habitantes desta terra presentes ao nosso ponto de vista, não podemos deixar de perceber marcas inconfundíveis de desígnio, evidências claras de meios adequados para atingir fins específicos. E esses também pressupõem necessariamente um ser que teve esses fins em vista e concebeu a adequação desses meios, ordem e harmonia na operação combinada de muitas forças e elementos separados, apontam para uma mente superintendente. Artifícios sábios e arranjos lógicos envolvem premeditação e planejamento. Acomodações adequadas e o encaixe adequado é preciso de uma junta a outra evidenciam inquestionavelmente a inteligência. O ajuste mútuo de um membro a outro, especialmente quando suas funções e propriedades estão correlacionadas, não pode ser mais fortuita do que partículas de matéria poderiam se organizar nas rodas de um relógio. A idoneidade particular de cada órgão do corpo para o cargo que lhe foi designado não vem por acaso. A provisão benevolente e a operação infalível da lei implicam logicamente um provedor e um legislador. O encaixe de partes e adoção de meios para a realização de um propósito definido só podem ser explicados por referência a uma vontade de design. Assim, o argumento do desenho pode ser razoavelmente estendido de modo a incluir toda a extensão da criação e o testemunho que ela dá em todas as suas partes da existência do Criador. O encaixe de partes e a adoção de meios para a realização de um propósito definido só podem ser explicados por referência a uma vontade de design. Assim, o argumento porque a conclusão é diferente. Com que pretexto da razão ele nega que uma obra, em todas as partes da qual a sabedoria aparece, seja a produção de um autor inteligente, e atribuir ao universo, ao acaso, à natureza, à necessidade, a qualquer coisa, embora devesse ser uma palavra sem sentido e não a Deus? Aquele que plantou o ouvido não ouvirá?
E quem formou o olho não verá. Salmo 94:9. A habilidade manifesta do ouvido para receber registrações e do olho para a visão argumenta um design inteligente deles. O infiel não permitirá essa conclusão, mas que explicação alternativa ele oferece? Isso pode haver adaptação sem design, assim como pode haver sequência sem causa. Certas coisas, ele nos diz, são adaptadas a certos usos, mas não feitas para certos usos. O olho é capaz de visão, mas não teve autor projetista. Quando lhe perguntam como essa adaptação impressionante pode ser explicada além do design, ele responde, ou pela operação da lei, ou por acaso. Mas a primeira explicação é realmente o reconhecimento de um projetista, ou é mera tautologia, pois essa própria lei deve ser explicada, tanto quanto os fenômenos que estão sob ela. A explicação do acaso é refutada pela doutrina matemática da probabilidade. A chance de a matéria agir de uma certa maneira não é uma em 1 milhão, em uma combinação de maneiras, nenhuma em 1 trilhão. De acordo com essa teoria, a adaptação natural seria menos frequente do que um milagre, enquanto o fato é que a adaptação a um fim é uma das características mais comuns da natureza. Quando o salmista disse, fui feito de maneira espantosa e maravilhosa, Salmo 109, Salmo 139:14, ele deu a expressão a um sentimento que toda pessoa ponderada deve endossar prontamente. Quer essa afirmação seja tomada em sua mais ampla latitude, como contemplando o homem como uma criatura composta, considerando-o como um ser material, racional e moral, ou seja, restrita à sua estrutura física. Ainda assim será confirmada de coração por todos os que estão qualificados para manifestar-se a respeito, considerando em seu escopo mais restrito. A composição e construção do corpo humano é uma obra incrível. Até que ponto Davi estava familiarizado com a ciência da anatomia, não sabemos. Mas em vista das pirâmides e da habilidade dos egípcios em embalsamar o corpo, e Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios, Atos 7:22, sem dúvida, transmitiu muito do mesmo a seus descendentes. E a repetida declaração das Sagradas Escrituras de que não há nada de novo sob o sol, certamente não acreditamos que os antigos fossem tão ignorantes quanto muitos de nossos modernos inflados desejam, acho. Amém. Tem continuação. Muito obrigado, Senhor Deus, porque até que o Senhor tem nos ajudado em tudo. Amém e amém.